tudo bem? Seja muito bem-vindo! O meu nome é Esther. Você gosta de organização, vida cristã, estudo, lifestyle no geral de desenvolvimento pessoal? Se inscreva aqui no canal. A gente tá com uma meta de bater 1000 inscritos. E já deixa o like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Compartilha se você se lembrar de alguém, ou também se você achar pertinente o assunto aqui que foi falado. Dias melhores virão? Essa foi uma pergunta que veio através de um dia, há alguns anos atrás, em uma roda de amigos onde nós estávamos na casa, e o anfitrião, que faz parte do nosso ciclo de amizades, fez a pergunta e deu a ideia para que eu pudesse fazer um vídeo no canal, na época ainda que eu fazia vídeo de reflexões. Recentemente eu tenho pensado muito isso e vira e mexe voltava essa pergunta para mim. E mais do que isso, não somente recentemente, mas no decorrer dos anos. Mas a gente vai vendo que tem tempo certo para tudo. As frutas que a gente come, elas precisam ser amadurecidas. E quando ela é amadurecida de uma forma natural, ela é 1000 vezes melhor, mais saborosa, mais gostosa, mais concentrada, do que quando é colocado ali quimicamente, né, os produtos para amadurecer rápido. E o que eu quero dizer com isso? É que com o passar dos anos eu fui vendo, diante também dos meus processos que eu fui passando, que, gente, a resposta para essa pergunta é não. Até mesmo porque o mundo jaz do maligno. Eu venho hoje com esse vídeo de uma forma não só de esperança, mas de uma forma de atenção, para a gente conversar e bater um papo aqui mesmo sobre isso, sobre o que está acontecendo com o mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, tem resposta, tá bom? E mesmo que você não seja da comunidade cristã, mas seja uma pessoa que ou acredita em Deus, acredito que você também vai conseguir identificar alguns pontos que eu vou colocar aqui. Uma delas é, o que está acontecendo com os valores, com os princípios do mundo? Tá tudo sendo invertido, as coisas ruins se tornaram boas e as coisas boas estão se tornando ruins. A gente tá vendo pessoas nos governos, e eu não tô falando só especificamente no Brasil, tá bom? Mas eu tô falando de uma forma geral, a gente tá vendo a degradação de cada pessoa e de todo o juízo que elas estão trazendo para a sociedade. A gente vê guerras, a gente vê brigas desnecessárias, a gente vê pessoas falando, dialogando e conversando sobre coisas que não têm a mínima importância. Não vai trazer nada de bom, de produtivo. E simplesmente vai criar mais ainda um vazio e sempre vai querer ser preenchido por alguma coisa. Mas não tem como eu falar isso aqui e não dizer as palavras que Jesus disse, que Ele estaria conosco. Ele estaria conosco todos os dias. E melhor, Ele deixaria aqui o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo ele vai consolando a igreja conforme vai passando o tempo. Até mesmo porque são muitos anos, né? Minha mãe fala mesmo que a avó dela falava que Jesus está voltando. E vai passando de geração em geração, século em século, até aqui 2023. E a gente continua falando que Jesus está voltando. Todos os acontecimentos que estão acontecendo, as doenças, a pandemia mesmo foi aí, a guerra, né? Que está acontecendo ainda. Quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 e 25, sobre o que aconteceria na terra, que seriam as dores de parto, e sobre tudo que aconteceria na linha do tempo para até que seja o momento certo para ele voltar, a gente vai vendo que tudo está acontecendo. Claro que as coisas elas vão se estreitando mais. E hoje nós vemos influencers cristãos às vezes não honrando tanto a palavra de Deus, honrando o chamado de evangelizar as pessoas em relação do que o mundo tem. Porque nós precisamos preparar os jovens, nós precisamos preparar os adolescentes, as crianças, como adultos precisamos nos preparar e permanecer intactos para que tudo isso continue, mas de uma forma mais leve, mais livre e mais forte. A pergunta que fica é, Esther, beleza, o mundo ele não vai melhorar. Então por que você está fazendo esse vídeo? Por que as pessoas se rebelam? Por que as pessoas vão, lutam, vai pra batalha, às vezes dá cara a tapa, às vezes morrem por certos tipos de oposição, opinião? Gente, é importante que no mundo tenha remanescentes. Isso é uma coisa que vai sempre ter, são remanescentes. Durante toda a história de Israel, a gente vê que Deus, ele sempre deixou um remanescente. Ele sempre deixou alguém que faria a diferença, seja aquela pessoa para a próxima geração. Nós vemos Josué, nós vemos Daniel,
e tantos outros que fizeram a diferença. Nós vemos Gedeão, cada um com a sua história, com a forma diferente de ver, com a perspectiva e com o chamado que Deus tinha. Porém, eles fizeram a diferença nesse mundo. Então nós necessitamos pontos estratégicos, conversas estratégicas, posicionamentos estratégicos na sociedade de hoje. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter o equilíbrio, que na verdade é isso que é o primordial, né? Mas a linha ela é tênue. Então, às vezes, pessoas hoje elas sofrem intolerância religiosa por exemplo, nas faculdades, principalmente as públicas e federais. Só que elas não têm a maturidade para elas enfrentar peito, sabe? Ter identidade, colocar a camisa. Eu estou falando que precisa ir lá, brigar com a pessoa, defender tudo aquilo com unhas e dentes. Não. Estou falando de posicionamento. Às vezes o posicionamento, ele é de uma forma singular, ou seja, na sua. Você fazendo a diferença, você orando pela sua sala de aula, você intercedendo pelos seus professores e pelos lugares onde você vai em relação à sua profissão. O seu ambiente de trabalho, a sua equipe, tudo isso vai fazer muita diferença na sua sociedade. Então é isso que eu gostaria que a gente entendesse. E quando eu falo a gente é porque eu me coloco também nesse meio. Que a gente precisa se posicionar, ter identidade, estar perto de Jesus. E essa semana eu estava lendo um livro que a gente está lendo em conjunto lá com um grupo de jovens da igreja. Frases me chamaram muito a atenção. Conhecer a mecânica não significa que estamos praticando a disciplina. O livro ele vai falar sobre a disciplina em relação à oração, meditação, jejum e todas as outras esferas de disciplinas que nós precisamos fazer como cristãos para ter um relacionamento com Deus. Que isso vai nos ajudar no decorrer da nossa vida, enfrentar tudo que está acontecendo nesse mundo e não ser atingido por influências, porque hoje a gente vive em um campo minado de influências. Às vezes você começa a ver um vídeo, de repente você está aprofundado naquele conteúdo, então vigie sobre o que você está vendo. Não sei se você sabe, mas o nosso olho, tudo que a gente penetra, precisa de luz para nós vermos. E assim, quando o nosso olho, ele vê inicialmente a imagem, ele vê de uma forma distorcida. Um exemplo, a minha mão tá assim, mas o nosso olho, ele vê de uma forma assim. O que acontece? O nosso corpo, que tem, né, ali uma fisiologia incrível, troca, e aí nós conseguimos ver de uma forma reta, de uma forma certa, que vai fazer sentido para o cérebro e para a gente entender como ser humano. E o que eu quero dizer com isso que eu trouxe é que tudo que nós enxergamos, ele vai ser enraizado em algum lugar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Só que o que vai ser levado para fora? O que vai ser invertido? Será que vai ser invertido uma coisa saudável, uma coisa boa, uma prática que vai fazer a diferença? E mais uma vez, esse vídeo, ele tem um contexto, né? Cristocêntrico, mas você pode colocar ele em absolutamente qualquer parte da sua vida. E de uma maneira, como eu venho falar aqui, é para nossa sociedade ela enxergar que sim, nós podemos lutar para melhorar as coisas, mesmo que no futuro, mesmo que lá no fundo as coisas vão acontecer para tudo que for de ruim, né? Toda a tribulação que nós vamos passar aqui na Terra. Até que Jesus ele vai vir recolher a sua igreja. Então, pensem, dias melhores virão? Como têm sido os seus dias? O que você tem feito de diferença? Seja na sua vida, seja na sua profissão, seja por onde você passa. Um super beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Eu preciso muito da sua ajuda para espalhar essa diferença, para ser sal, para ser luz no mundo. De alguma forma, nós temos que incendiar esse mundo. E chega de mecânica, né? Bora pra prática.